gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje, vim trazer várias dicas para vocês de estágios. Então, você que está procurando estágio obrigatório ou estágio remunerado, gente, vocês precisam saber dessas dicas que foram fundamentais para mim e eu quero trazer para vocês também. Chega um momento na nossa graduação que nós precisamos ou fazer o estágio obrigatório ou nós queremos fazer um estágio remunerado, afinal nós queremos aprender a profissão, certo? E para isso, gente, é muito importante que vocês se atentem a alguns pontos que eu vou falar hoje para vocês, correto? Bom, se você está querendo conseguir um estágio remunerado, é muito importante, gente, que vocês façam currículos colocando todas as experiências que vocês têm. Ah, Nina, não tenho experiência. Não precisa pôr, gente, mas se você tiver algum curso de línguas, ou se você fizer alguma atividade extracurricular durante a faculdade, você pode pôr. Digamos que você tenha feito monitorias, já na faculdade você também pode pôr. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui mostrando e dando para vocês o modelo de um currículo. Então, eu vou deixar linkadinho aqui, depois vocês vão lá assistir. Baixem o download, é só vocês editarem, tirarem os dados que eu coloquei e substituir pelos dados de vocês. É um currículo super completo, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Partindo do princípio que a gente precisa montar um currículo bem bonitinho, bem estruturado, com todas as informações, nós vamos para a segunda dica. Se você estiver procurando um estágio obrigatório, gente, é muito importante que você tenha esse estágio regulamentado, gente. É muito importante que tenham documentos vinculando você, o seu trabalho e a sua instituição de ensino. Porque se de repente, gente, o CREF for lá e você tiver um estágio no boca a boca, vai dar ruim pra você. Inclusive, eu já contei isso também em um outro vídeo e é muito importante que você depois assista esse vídeo. Então, procure o seu coordenador, pergunte pra ele a partir de qual período você pode fazer o estágio obrigatório, porque aí você vai fazer um estágio com contrato, bonitinho, prezando todos os seus direitos como estagiário para que você não se sinta lesado, para que você não seja lesado. Ok? Um dos lugares que você pode procurar vagas, gente, é na internet. Isso hoje em dia é muito comum, então você pode simplesmente colocar lá no Google vagas de estágio para educação física, ou se você for de outra área, né? Vagas para estágio em tal área. Outra coisa também que é muito frequente hoje são grupos no Facebook de vagas de trabalho, tanto para profissionais quanto para estagiários. Mas é muito importante, gente, que vocês fiquem muito espertos com as vagas que tem. Porque às vezes pode acontecer, inclusive isso aconteceu uma vez, de ter pessoas dando golpe nesses grupos. Então, dizem que tal academia está em processo seletivo e quando você chega lá, pode ser um assalto, pode ser alguma coisa pior. Então, entre em contato por telefone antes com a empresa, perguntem se estão em processo seletivo, se você pode encaminhar um e-mail com um currículo ou se é melhor você levar o currículo impresso, se informe antes de ir pessoalmente até a instituição. Outra coisa que é muito importante, gente, e que é pouco falado nos estágios, é que você tem que estagiar em alguma coisa que você queira muito ou algo que você sinta que você tem necessidade de aprender. Por exemplo, eu gosto muito de ginástica artística e rítmica, com certeza seria uma das coisas que eu amaria trabalhar. Mas aqui em Curitiba sempre foi muito difícil eu achar estágio, então eu acabei abortando a missão. Mas eu sentia muita falta e necessidade de fazer um estágio em musculação, porque eu não tinha experiência com musculação. Então eu resolvi procurar uma academia na sala de musculação para eu fazer justamente para eu aprender. E procure lugares, gente, que você sinta que o profissional, ele é um bom profissional, que ele vai agregar a você. Porque não adianta você ir simplesmente para uma academia que às vezes o profissional sabe menos que você. Ou melhor, às vezes nem é profissional de educação física, é só uma pessoa que treina, sei lá, há anos e tá lá tentando ensinar alguma coisa que não sabe. Então, isso é muito importante, gente. Durante a entrevista, geralmente você conversa com o professor que vai ficar te supervisionando no estágio. E é muito importante que você sinta essa segurança vindo dele, porque, querendo ou não, ele vai estar te ensinando alguma coisa. E é muito importante que ele te ensine algo correto. É muito comentado, e eu sempre comento, já aconteceu comigo outras vezes, já fiz vídeo contando isso, é que existem lugares, gente, que eles querem explorar os estagiários. E aqui estou dizendo tanto para
pessoas que estejam procurando estágio não obrigatório quanto obrigatório. Às vezes, só por você estar fazendo o estágio obrigatório, eles sabem que você tem que fazer várias coisas, enfim, porque você precisa aprender, precisa de horas e não sei o quê, e eles acabam te explorando, gente. E no estágio remunerado é a mesma situação. Às vezes eles pegam estagiário por conta de mão de obra barata, é isso que eles querem. Então, vai fazer isso, aí você acaba fazendo mais coisas que não agregam na tua área do que as coisas que deveriam agregar. Né? Então, não aceite ser explorado. Se você estiver trabalhando num lugar que você sente que estão te cobrando muito além do que deveriam, gente, tchau e benção. Esses dias até uma moça me mandou uma mensagem lá no grupo do Telegram, me falando assim: Nina, qual que é o piso salarial de um estagiário? Gente, não tem muito um piso assim. Geralmente os valores mais comuns aí no mercado de trabalho é entre R$5 e R$7 a hora aula. Tipo assim, gente, R$5 e pra baixo de 5 eu já acho assim muita exploração, sabe? Mas é muito comum. Agora, abaixo de R$5, gente, se você não está fazendo aquilo com o cunho de aprender, nem entre. Porque, sério, não compensa, assim, não compensa mesmo. Então, se você está fazendo um estágio remunerado porque você precisa do dinheiro, gente, no mínimo R$5 a hora aula, no mínimo. Muito importante, gente, não fiquem sozinhos na sala de musculação. Ah, Nina, mas por que não pode ficar sozinho? Primeiro, gente, que quando você começa um estágio, se você não souber sobre aquilo, você não tem noção nenhuma se a pessoa tá fazendo certo ou errado. Então, a chance dela se machucar é muito grande e isso pode cair como responsabilidade sobre você. Outra coisa é que se o CREF chegar e você estiver sozinho na sala de musculação, gente, o estabelecimento pode receber multa e você também pode receber um tipo de multa. Ou sei lá, um tipo de notificação. Às vezes você pode ficar até 2 anos sem conseguir tirar o CREF. Porque quando nós somos estagiários, gente, nós ainda somos considerados, ainda é considerado que nós estamos fazendo exercício ilegal da profissão, porque ainda não somos profissionais. Então, isso é algo muito sério. Então, assim, não fiquem sozinhos na sala de musculação, assim. Sempre exijam que o professor esteja com você. É claro que às vezes acontece um probleminha, às vezes o professor tem que sair da sala e etc e tal. Mas, assim, professor, você vai sair da sala, então deixa o celular ligado, porque se de repente o CREF bater aqui, eu tenho que ligar pra você voltar. Então, assim, já deixo meio combinado, sabe? Nina, que roupa que eu posso ir procurar estágio? Que roupa que eu posso ir pro estágio? Quando é estágio obrigatório, gente, a instituição sempre vai pedir ou para você estar com uma peça de uniforme da instituição, para sinalizar que você é de tal instituição, que você está fazendo estágio obrigatório, ou quando você está fazendo estágio remunerado, você tem também uma camisetinha da empresa, ou escrito estagiário, mas, gente, nem a camiseta você pode ter escrito professor. Até isso pode dar problema, porque você não é professor, você é estagiário. Então, entre tantas coisas que a gente tem que cuidar, tem mais isso. Se você for estagiário, você não pode usar uma camiseta escrito professor. Pasmem vocês. Não desistam, tá? Eu sei que muitas pessoas ficam: ai, Nina, mas eu não tô conseguindo achar um estágio, ou eu fico muito insegura na hora de achar um estágio, eu não consigo. Gente, pensem assim, que tudo acontece na hora certa. Então, se você fez entrevista para tal lugar e não deu certo, fez para outro e não deu certo, fica calmo, que uma hora vai dar certo sim, tá? Quando vocês forem na entrevista, vão bem apresentáveis, tá? Então, coloca lá, tipo, uma roupa neutra, assim, porque o que tem que chamar atenção é você. Não é maquiagem, não é roupa extravagante. Então, vão com uma roupa básica. Eu sou a rainha do preto, né? Então, vocês sabem. Pra quem acompanha os meus vídeos aí de rotina do profissional, sabe que o meu uniforme é todo preto. Todo preto. Então, vão assim com uma roupa mais básica, de repente uma legging preta. Meninos, uma legging preta, uma camiseta preta, cabelo amarrado ou solto, enfim, desde que não atrapalhe, não carregar muito na maquiagem. Os meninos podem estar indo também de calça de moletom mesmo, tênis, camiseta, eu acho que é basicamente isso, não sobrecarregar muito maquiagem, enfim, sejam sempre honestos, gente, com as experiências que vocês têm ou não. Por exemplo, quando eu fui fazer estágio nessa academia que era de musculação, eu cheguei e falei: olha, eu quero muito fazer estágio de musculação porque eu não tenho nenhuma experiência. Joguei a real mesmo, gente, eu não tenho nenhuma experiência, tô em X período da faculdade, e nananã. E aí eu lembro que a professora que me contratou, ela até falou assim pra mim: olha, Nina,
a gente não iria nem pegar mulher, porque o horário que eles queriam, tipo, tarde e noite, assim, sabe? Tinha que fechar a academia, então eles queriam mais pegar meninos. E ela falou assim, você foi tão sincera e objetiva com o que você queria que a gente colocou mais confiança em você e resolvemos te contratar, até porque você chegou certinho no horário. Então, isso é uma coisa muito importante, gente. Se você marcou a entrevista para as 2 horas, 1 hora, 1h40, 1h30, 1h40, a gente já chega. Chega ali um pouquinho antes para demonstrar que você tem responsabilidade, que você está interessado, que você precisa da vaga. Tentem ficar calmos, por mais difícil que seja, a gente trema um pouco na base, né? Mas fiquem tranquilos, respirem fundo, tomem um chazinho antes de ir. E é isso, gente, ser sincero, buscar lugares que sejam bons, lugares que tenham bons profissionais, lugares que tenham uma higiene adequada, lugares que realmente podem te agregar muito e não te atrapalhar. Uma coisa que me perguntam muito, gente, pro estágio obrigatório, é se a faculdade indica você para fazer o estágio, se você tem que ir atrás do estágio. Gente, grande parte das universidades é você que tem que procurar estágio obrigatório, tá? Pelo menos os meus colegas de profissão, eu nunca vi, assim, aqui no canal, poucos relatos de universidades que já indicavam para algum lugar, que era só você ir e pô. Em todos os meus estágios, eu sempre tive que correr atrás, e era um saco, porque eu não tinha muito tempo pra ficar correndo atrás, e eu tinha que me virar, gente. Às vezes o horário não batia com a minha agenda, daí tinha que ir pra outro lugar e ficava nessa correria. Você não recebe por fazer estágio obrigatório, bem importante, você não recebe por fazer estágio obrigatório, você não recebe vale transporte, você não recebe almoço. Gente, é só despesa. Estágio obrigatório é só despesa, é você que tem que pagar tudo, porque é você que precisa pra passar, né? Porque estágio, gente, o estágio obrigatório, ele é uma matéria assim como as outras. Então, não tem como você pular o estágio. O que de repente dá pra você fazer é fazer todas as matérias do curso e aí você coloca um período a mais ou um ano a mais, enfim, pra você fazer todos os estágios. E aí você só faz o estágio, não precisa fazer as matérias, né? Algumas universidades já fazem isso por si só na grade, né? Você faz primeiro todas as matérias e daí no último ano você faz só os estágios. Não era o caso da minha faculdade, tá? Na minha faculdade era tipo o estágio misturado com as outras matérias e era um caos. Mas é isso, gente. Eu acho que eu respondi todas as dúvidas. Provavelmente não, porque eu sempre esqueço de comentar alguma coisa aqui que depois vocês vêm me comentar. Então, deem uma olhadinha depois nos comentários aí embaixo, que se eu esquecer de alguma coisa, eu sempre respondo aí na descrição, tá bom? E outra coisa, gente, às vezes as pessoas me falam assim, tá, mas eu estágio na hora do meu trabalho, o que eu vou fazer? Gente, vocês não devem satisfação pra mim, não. Vocês devem satisfação pra faculdade. Então, assim, o que o professor vai falar assim pra você, querido, se vira. Não interessa pra mim se você trabalha de dia, de noite, etc. Não importa. Você vai ter que dar um jeito de fazer o estágio. Algumas pessoas também me perguntam, Nina, eu posso fazer o estágio durante as minhas férias? Não rola, gente. Por que não rola? Porque o professor, ele precisa ir fazer supervisão de estágio. E ele não vai sair lá nas férias dele pra ir fazer supervisão de estágio, até porque não tem como. Como eu falei pra vocês, é uma matéria. Então isso tem que acontecer durante o ano letivo ali, porque o professor precisa dar nota, você precisa fazer apresentação e etc. Não tem como ele concluir um período e depois, vou lá ver o que a Nina tá fazendo nas férias. Não é assim, gente. O estágio, ele tem que ser feito durante o período de aulas. Não tem como fazer nas férias e às vezes também não tem como fazer nos finais de semana. Às vezes algum professor ou outro resolve, abrir uma exceção. Tudo bem, você pode fazer sábado, você pode fazer domingo, porque eu vou ter disponibilidade para ir supervisionar. Mas nem sempre isso acontece. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui pra mim, se inscreve no canal, me conta aqui como foi a sua experiência na hora de você procurar um estágio, se você está estagiando ou se você não está.